Bom dia, professora Jussiara. Esse vídeo eu estou fazendo para estar explicando um pouco sobre a atividade, a atividade que eu fiz a elaboração do projeto de SPDA, né? A senhora passou essa atividade. Aqui eu vou mandar esse arquivo também para a senhora, esses 3 arquivos. Esse primeiro vai ter algumas informações, né, que eu utilizei para poder fazer o projeto. Como o nível do SPDA, a proteção é 2, né? Eu somei o perímetro aqui da unidade, de acordo com essas informações. Deu 65. Aí eu cheguei à conclusão, como o nível 2 ele tem que ter uma malha ali de 10 metros, né? Eu cheguei à conclusão que teria que ter 7 descidas, tá bom? Aqui eu fiz um somatório, utilizando, como ele tem uma parte mais elevada, eu fiz um somatório entre o captor Frank e os mini captores para reforçar, né, a cobertura que já é proporcionada pelo captor Frank, né, no ponto mais alto do prédio, que no caso é aquela estrutura onde que a caixa d'água fica interna a ela. Aqui, em relação a essas demais perguntas, né, essa pergunta, sistema de captação, projeto de descida e subsistema de aterramento eu vou explicar na parte do projeto, e agora eu vou falar sobre a 5 e a 6, né, esses 2 pontos aqui. Aqui é o sistema de captação, já tinha definido que era o Frank e os mini captores, né? E agora eu vou falar sobre o 5 e o 6. O 5, ele fala, sugira as produções de DPS, né, de equipotencialização. Como lá tem muito equipamento sensível, eu decidi botar os DPS classe 1, né, no quadro geral, e DPS classe 2 nos quadros de distribuição interno à unidade, né? E potencializar esse BEP junto com o BEP que protege a subestação, o SPDA no caso. Já essa pergunta 6, né, sobre a apresentação das plantas esquemáticas e a lista de materiais. Eu botei essa lista de materiais com base no projeto, né, para a execução do projeto. Eu botei aqui os cabos que vão ser utilizados, os captores, o captor Frank que vai ser utilizado, os DPS, os mini captores. Eu botei tipo tudo que vai precisar, as caixas para equipotencialização, as hastes, né, o cabo 50mm que vai estar fazendo o anel, e botei aqui as quantidades que eu achei mais próximas para executar o projeto, tá bom? Aqui também a senhora pede a justificativa do projeto, né? Nessa parte 6. Eu botei que justamente, como eu não fiz o gerenciamento de risco, né, na planilha, eu botei com base nessas informações que a senhora disponibilizou aqui, tá bom? Como não existe edificações próximas e é uma unidade que tem uma altura relevante, eu justifiquei com base nisso e com base nesses equipamentos também, né, que tem lá, que é sensível, né. Basicamente a justificativa foi mais por isso, eu não fiz o gerenciamento, tá bom? Para poder saber qual era o R do SPDA. Aí, sobre o projeto, né, eu dividi esse sistema de captação como eu tinha falado, né, botei um captor Frank aqui aproveitando esse ponto mais elevado e mais outros 6 mini captores aqui, né. Eu fiz eu botei as 7 descidas, né, a descida 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e os sistemas, a parte do captor Frank, ele sai o cabo de 35mm e deriva para a barra chata, né, que esses acessos aqui aos mini captores são pela barra chata, e a descida também é na barra chata, somente na ponte de derivação. A descida aqui que eu derivei do cabo da barra chata para o cabo de cobre, né, de 35mm, que vai para esse cabo que está fazendo um anel aqui em torno da unidade, com essas 8 hastes de aterramento, se eu não me engano são 8, deixa eu ver, 4, são 8,
haste de aterramento. E esse cabo aqui, ele é um cabo de 50 milímetros que está em torno da unidade, tá bom? Aí foi basicamente isso. Aqui saiu cobre de 35 e aqui cobre 35 e esse anel é de 50. E aqui esses pontos em rosa é a barra chata de alumínio, tá bom? Aqui, como eu tinha dito que eu tinha feito o raio de cobertura, né? Eu achei esse ângulo, né, com base naquele ponto mais alto do Capitão Frank, e ele tem esse raio de cobertura. A gente percebe aqui que a cobertura ela quase pega toda a unidade. Aí mesmo assim eu decidi botar esses Capitão Frank aqui nas extremidades para trazer uma proteção um pouco maior, né? Foi por isso que eu botei esse Capitão Frank, mas aqui nem acredito que daria para fazer de uma forma mais simplificada, né? Mas por segurança mesmo eu botei esses 3 captores em cada lado. Basicamente foi isso. E aqui a parte do projeto, como é que ia ficar a parte de frente, né? O Capitão Frank aqui em cima. Eu acredito que deve estar um pouquinho ruim para ler essa parte, mas eu botei as informações aqui. O Capitão Frank, aqui é o cabo de cobre, né? Deriva para barra. Aqui os captores, a visão de frente. Aqui desce aqui para as hastes de aterramento. E aqui eu botei um eletroduto, né? Antes de derivar para a barra chata para o cabo de 35 milímetros, eu derivei aqui no eletroduto em cima aqui para não ficar o cabo aqui exposto, né? Para não correr nenhum tipo de risco para as pessoas que estiverem passando aqui perto. Aí eu botei esse eletroduto aqui de 1 polegada, tá? Em todos os pontos de descida, tá bom? Ele deriva aqui da barra chata para o cabo de 35 e depois entra nesse eletroduto, e desse eletroduto ele vai até o anel de aterramento, tá bom? Foi basicamente isso. Aqui eu botei algumas legendas também, né? E basicamente foi esse o projeto. E aqui alguns detalhes das conexões, né? Da barra chata, como é que ela está no telhado, e como é que foi feita a conexão nas hastes, né? Como é que está as hastes de aterramento, o BEP, né? A derivação aqui, né? Da barra chata para o cabo de 35 milímetros. Aqui tem alguns detalhes. E é isso, professora. Um forte abraço. Assim que a senhora assistir, a senhora pode estar confirmando que eu vou tirar esse vídeo. Eu gravei mesmo só para ficar mais simplificado, para não ficar gastando memória também, né?